Vou orar aqui antes da gente começar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por estarmos reunidos no nome do Teu Filho Jesus nessa noite, mesmo que virtualmente. Mas pedimos que o Senhor se faça mesmo presente, Senhor, também neste momento, como o Senhor tem sido até aqui. Que o Senhor possa me ungir, Senhor, me usar, que seja o Senhor a falar livremente, que não seja eu falar nada da minha cabeça, mas seja mesmo o Senhor a me usar, Pai, e falar através de mim, pelo Teu Espírito Santo. Que todos nós possamos ser como terra fértil para a Tua palavra, Senhor, que é sempre uma boa semente, Pai. Que o Senhor seja mesmo conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como de costume, gostaria que todo mundo lesse junto comigo, mesmo que está todo mundo no mudo, mas vamos ler juntos, por favor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, a gente tem estado numa jornada aí há algum tempo, mas é com um motivo muito válido, que é que a gente possa compreender um pouco mais a palavra do Senhor, né? A gente tem, às vezes, a dificuldade, quando a gente se depara com algum texto da palavra, a gente tem algumas barreiras que a gente percebe diante de nós, né? Que são, por exemplo, o idioma em que a Bíblia foi escrita, que não é o nosso idioma, né? A geografia, onde as coisas acontecem, a cultura daquele povo, os hábitos, os animais daqueles lugares, as plantas também, são tudo tão diferentes do que a gente vive, do que a gente vê, né? Também a tecnologia, as profissões, e isso nos dificulta a compreensão na palavra de Deus, porque o Senhor ele tem a mania de falar de maneira que a gente consiga entender, né? E se a gente não está entendendo é porque a gente não está ali no nível básico do contexto em que aquelas coisas acontecem, né? É o que o irmão Fred White, né? De onde eu tirei alguns temas dessa série, né? No livro Usos e Costumes da Terra da Bíblia, ele fala assim: para os ocidentais é fácil negligenciar o fato de que as escrituras tiveram a sua origem no Oriente e que cada um de seus autores era um oriental. Muitas passagens das escrituras, que para ocidentais são difíceis de entender, são facilmente explicadas pelo conhecimento dos usos e costumes das terras da Bíblia. Ou seja, uma vez que a gente tenha o contexto, né, idioma, geografia, cultura, hábitos, animais, plantas, tecnologia, profissões, etc., né, essas barreiras se abrem e a gente passa a entender aquele nível básico, né, que o Senhor está utilizando para nos ensinar verdades espirituais, né? A gente vê, quando o Senhor Jesus ele fala em parábolas, ele fala com temas que eles compreendem, né? Ele não fala nada fora daquele contexto. Ele não chegou falando para os judeus de algo que só nós brasileiros conheceríamos, né? Ele falava de algo que aqueles que estavam ouvindo conheciam, para que pudessem compreender as verdades espirituais, que são tão complexas, né? São mais abstratas, comparando com coisas naturais que são mais claras para nós, né? Então, é isso que a gente buscou fazer, né, nessa série até então, né? A gente passou por alguns assuntos, como os produtos da ovelha, né? As ovelhas são servas, né, do pastor, elas servem ao pastor e elas produzem algo para o pastor dá toda a condição para que elas produzam. A gente falou também dos pastores ao longo da história, a gente viu que desde o princípio do mundo, né, a gente teve pastores aí, as figuras principais, né, que a gente tem registrado aí na Bíblia, eram pastores, né, desde Abel, né, e também passando por Moisés, etc., né, até chegar a Davi, por exemplo. A gente também falou dos equipamentos que o pastor utiliza no dia a dia, e a gente falou bastante das tarefas do pastor, e a gente falou também da responsabilidade da ovelha de seguir ao pastor, né? E a gente veio trazendo esse contexto, né, que a partir de agora a gente vai começar a utilizar para que a gente possa compreender um pouco mais o Salmo 23, ter uma outra leitura
sobre esse salmo. A ministração de hoje chama Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor. A intenção é realmente falar dessas duas primeiras frases, né, ou pedaços aí do salmo. Se eu posso me conceder mesmo graça. Coloquei aqui um crachazinho, né, de pastor e de ovelha. Por quê? Porque a gente vai ver onde se encaixam essas figuras tipicamente, né? A gente tem ali Davi, né, no primeiro plano, falando do Senhor, né, de Deus como o pastor dele, e ele usa as figuras que a gente foi estudando, né, o contexto até então, e aí agora a ideia é a gente falar um pouco mais sobre como que seria isso, né, isso aplicado, isso interpretado, né, esses dois personagens aí, né, o pastor e a ovelha, como que isso se aplicaria na interpretação, né. Existe uma interpretação tradicional que a igreja, né, tem utilizado desde muito antes, né, muito tempo atrás, né, os pais da igreja têm interpretado dessa forma e tipicamente a gente também interpreta dessa forma, e espero que os irmãos tenham pensado nessa interpretação ao longo das ministrações, né. Eu nem sempre trazia, né, geralmente eu não trazia ali uma aplicação, né, os irmãos mesmo que comentavam depois alguma aplicação, isso foi de propósito, né, para que a gente pudesse tentar, uma vez que a gente foi aprendendo ali cada contexto, cada tarefa ali do pastor, cada ponto que a gente foi abordando, que os irmãos pudessem realmente estar ao longo do tempo pensando nisso e também espero que os irmãos tenham também visto, estejam vendo mesmo na palavra essa figura, né, como a gente já tem andado até aqui. Qual que é essa interpretação tradicional, né? A tradicional é o seguinte, que o próprio Agostinho, né, ele escreve no livro dele, Disposição sobre os Salmos, ele fala assim sobre o primeiro versículo: a igreja diz para Cristo, o Senhor me apacenta, nada me faltará. O Senhor Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. Então, essa figura, né, de que o pastor ali do Salmo de Davi, né, seria o próprio Senhor Jesus, né, e a ovelha, né, que Davi escrevendo ali seria cada um de nós, os cristãos, né? Isso é uma aplicação muito direta, muito fácil para nós, que é muito confortante, a gente encontra muito refrigério passando pelo Salmo e pensando dessa forma, né? E agora, conhecendo todo o trabalho cuidadoso e difícil, né, que o pastor tem com as ovelhas, a gente consegue ver todo esse zelo, todo esse cuidado também do Senhor Jesus para conosco, né, para com a nossa vida. Essa é a interpretação que é a interpretação que a gente sempre pensa, porque ela é a mais tradicional, é o que sempre foi falado mesmo. E então essa aplicação pessoal para a vida do cristão. Então a gente traz ali como aquele salmo falando com a gente, né? A gente se colocando ali, o Senhor Jesus é o meu pastor, eu quero seguir o Senhor Jesus e tudo mais, né? Então agora a gente vai passar por alguns pontos aqui, que seria como se fosse uma revisão de para casa aí, no sentido assim, daquilo que os irmãos foram aplicando, né? Agora eu vou trazer algumas coisas pontuais mesmo, a gente não vai passar todos os temas aqui em detalhe, porque é infinito aqui a aplicação, se a gente for buscando os versículos e tudo mais, os irmãos podem pegar depois os textos, né, dos slides anteriores, né, das vezes anteriores, mas vamos pontuar alguma coisa, né, pensando nessa visão, né? Bom, e por que essa interpretação é muito válida, né? Além de a gente ter a tradição dos pais da igreja, né, os antigos e deles sempre falando, né? A própria palavra, o Senhor é o meu pastor, a palavra o Senhor aqui é a palavra, né, do nome do Senhor ali, né, do Yahvé, né, de Deus, né? Que quando a tradução para o grego, né, do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, essa palavra que é empregada nesse versículo é a palavra kurios, né? Que é a palavra grega para Senhor. E essa mesma palavra grega, ela é utilizada no Novo Testamento, né? Que foi escrito, por sua vez, em grego, para se referir, sim, a Deus Pai, né? Então, por exemplo, tem algumas citações de texto do Antigo Testamento que
né, no Novo Testamento está escrito em grego lá, e utilizam essa palavra para falar a Deus Pai, mas também essa mesma palavra Kyrios é a palavra Senhor que a gente vê, né, nas passagens quando a gente lê o Senhor Jesus, né? Quando tem a expressão Senhor Jesus Cristo, Senhor, né? Essa palavra Senhor é a palavra Kyrios, né? Ela tem outras utilizações também, né? Que não necessariamente relativo ao divino, né? A Deus Pai ou ao Deus Filho, mas também essa informação de que ela é sempre utilizada como Senhor, né? O próprio Lucas usa muito o Senhor, e disse o Senhor falou essas coisas. E tem aqui um texto, por exemplo, de Gálatas, né? 1, versículo 3, fala, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra Senhor aqui é a palavra Kyrios, né? Então, é uma interpretação muito, né, que a gente rapidamente já identifica, por esses motivos também. Né? Então, aquela parábola que a gente trabalhou aqui numa das partes, né? Eu vou ler aqui rapidamente, só para a gente relembrar aqui o texto, mas em Lucas 15, de 4 a 7, o Senhor Jesus falando uma parábola. Que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe em seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, e dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, uma das aplicações, por exemplo, de a gente pensar o Senhor como nosso pastor é a gente se identificar aqui. E o próprio Senhor Jesus utilizou essa figura, né? A gente até viu um mês atrás, mais ou menos, quando o irmão Aguirre compartilhou sobre Zaqueu, né? Isso me chamou a atenção quando estava lendo o texto lá nesse dia e trouxe aqui para os irmãos também fazendo essa conexão, né? Em Lucas 19, 8 e 10, né, depois que Jesus, né, o Senhor Jesus estava lá com Zaqueu, Zaqueu se levanta, né, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, aqui a gente conecta diretamente ali, né, com aquela parábola. A gente tem, então, essa aplicação aqui, né, do Senhor Jesus como o pastor e a gente como a ovelha, né? E aqui, no caso, Zaqueu, né, o Senhor Jesus utilizando essa mesma figura aqui. E o próprio Senhor Jesus também se denomina, né, o pastor, no caso, o nosso bom pastor, né? Em João 10, versículo 11, fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? O próprio Senhor Jesus se intitula assim, né? E uma coisa muito interessante, que saiu uma notícia essa semana, que foi anunciado pela autoridade de antiguidades de Israel, que encontraram, né, no porto de Cesareia, dentre outras coisas, né, eles encontraram entre dois navios naufragados em épocas diferentes, eles encontraram no mar, né, no chão do mar, ali, no porto da Cesareia, muitas moedas, objetos, entre eles um anel de ouro, né, que tinha essa pedra encravada aqui com a figura do bom pastor, né? Aqui é a ovelha no ombro, né, de um pastor aqui, né? Então, eles acreditam que seja realmente ali alguém do século de 3 a 4, né, depois de Cristo, que era algum cristão, e isso a figura do bom pastor é uma figura muito antiga, né? Na arte cristã, a gente encontra isso em várias coisas, em vários artefatos, essa figura do Senhor Jesus como nosso bom pastor. Então, isso está tudo também bem alinhado aí nessa interpretação, né? Em 1 Pedro 2:25, né, Pedro fala assim, né, porque vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Essa palavra bispo aqui, né, é uma palavra que a gente transliterou do grego, né, o episcopo, né, a gente não é uma palavra traduzida, porque a tradução dela, na verdade, é supervisor, né, a palavra grega significa isso, né, supervisor. Então, é aquele que guarda, né, que vigia alguém, como o pastor vigia mesmo as ovelhas, né? Então, aqui
essa figura do nosso Senhor Jesus como nosso pastor. Opa. E aqui, só para relembrar, né, a gente teve esses pontos aqui abordados, a maioria deles, né, que o pastor ele provê alimento, provê água, provê abrigo, provê caminho, tudo isso tem que ser da melhor qualidade, né? A gente vê que o bom pastor ele faz o melhor para que a ovelha tenha o melhor, para produzir também o melhor para ele, né? Buscar a ovelha perdida, que a gente abordou agora, conhecer as suas ovelhas, né? Ele identifica e conhece intimamente cada ovelha, cuidar dos cordeiros, né? Foi o último tema que a gente abordou, e também proteger as suas ovelhas, restaurar as doentes, né? A gente não abordou isso especificamente, mas são tarefas do pastor que a gente pode também transpor para essa visão, né? Do Senhor Jesus como o nosso pastor, e percebendo esse cuidado que a gente abordou também do pastor com a ovelha. Um exemplo aqui de prover alimento, né? Aqui em Marcos 6, versículo 34, o Senhor Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas, né? Como o pastor, né, provê o alimento, também o Senhor Jesus nos provê também o alimento espiritual, que é a sua palavra, né? Que a gente precisa realmente se alimentar dele, né? E como ele é o Senhor, a palavra dele é mesmo o pasto verde, né? O pasto, bom pasto para a gente, né? Só mais uma outra aplicação aqui, em Apocalipse 7, 17. Se eu estiver correndo, os irmãos falam, por favor. Fala assim, porque o cordeiro que está no meio do trono o apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Claro que aqui a gente ainda tem mais uma... Se a gente aprofundasse aqui, ver as questões espirituais que isso significará, né, para a gente na eternidade, né? Mas trouxe aqui, né, se fosse utilizar a figura aqui ainda, né, provendo ali o alimento, né, essa palavra apacentará, não só apacentará, como também alimentar, né, com pasto, a gente viu isso quando a gente abordou esse tema. Prover a água, né, as fontes vivas das águas, e prover o caminho, né, servirá de guia para as fontes vivas das águas. Então, são coisas assim, pincelando aqui, mas a ideia é que os irmãos tentem realmente, como a maioria deve estar fazendo, mesmo observar isso à medida que for lendo, né, e vendo e entendendo mais esses pontos aqui. Hebreus 10, versículos 19 até 20, fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Então, a questão da provisão do caminho, né? A gente pensando agora, nós, como crentes, né, no Senhor Jesus, estamos caminhando para a eternidade junto a Ele, né? E o caminho que nos leva até o Pai é só mesmo o caminho que foi pavimentado ali com sangue, né? O sangue do nosso Senhor Jesus. Então, essa questão da provisão do caminho, né? Lembrando que o pastor ele provê o melhor caminho, né? Ele prepara aquele caminho para que a ovelha possa pisar de maneira segura e chegar até o destino que ela precisa chegar, que ele preparou, né? Aquele alimento, preparou a água, né? Toda a provisão ali que ele preparou. Então, ele provê aquele caminho para a ovelha, né? Uma outra aplicação de provisão de caminho, né, é João 14, 5 e 6, o Senhor Jesus falando lá com os discípulos, né, na última ceia, e disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, ele é o próprio pastor e o próprio caminho, né, que ele está provendo para nós, né? Somente por meio dele. Porque a gente sabe que né, o caminho até o Pai é um só, né? E só mesmo ele poderia ter feito, né? É diferente de um lugar geográfico que a gente pode chegar dependendo, né, por mais de um caminho. O Senhor Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai. E com a ênfase agora no final desse versículo, João 10, 11, fala assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Então, a questão, né, de buscar a ovelha perdida, de proteger as suas
às vezes vai ter um animal que capturou ali a ovelha, vai ter que ir atrás, vai ter que, né, lutar com a própria vida ali para vencer o animal e resgatar as suas ovelhas, né? E aqui a gente foi resgatado, né, do império das trevas, né, pelo nosso Senhor Jesus, que deu a sua própria vida por nós. Mateus 14:14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, só um exemplo aqui pontual de restaurar os doentes, né, as ovelhas doentes. A gente leu sobre isso quando a gente trabalhou Ezequiel 34, né, que era uma das tarefas mencionadas lá pelo Senhor, naquele capítulo que a gente viu certa vez. Uma das tarefas do pastor, né? A gente não chegou a abordar isso profundamente. Mas o Senhor, além de nos curar feridas, né, que Ele nem sempre faz, né, Ele também nos cura a nossa alma também. Ele trabalha em nós também, que também é uma forma de a gente ver essa aplicação da restauração das ovelhas doentes, né? E Ele fortalecer as ovelhas doentes também, as enfraquecidas também, como menciona lá em Ezequiel 34, né? Então, é uma forma da gente aplicar também. E lá em 1 Pedro, a parte inicial aqui do versículo 1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, né? Vou pular esse pedacinho aqui, depois a parte do 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória, né? Quando a gente falou também sobre Ezequiel 34, a gente também falou sobre a questão dos pastores contratados, né? E aqui, no caso, né, Pedro estava se referindo aos irmãos lá que estavam, né, na posição de supervisores ali, né, que conduziam algum local ali de reunião, que eles cuidassem, né, como bons pastores do rebanho de Deus, né? Então, Deus como o pastor supremo, né? Assim como o Senhor Jesus também fala com Pedro, né? Apacentai as minhas ovelhas, né? Apacentai os meus cordeiros, né? Os cordeiros não eram de Pedro, né? São ovelhas do Senhor Jesus, né? Somos nós. E aqui o próprio Senhor Jesus, ele além de ser o nosso supremo pastor, ele também aqui ele é o perfeito, né? Pastor contratado, entre aspas, né? Que ele faz tudo dessa forma aqui, né? Que Pedro fala para os irmãos ali, os presbíteros fazerem, né? Ele nos dá o exemplo, né? E a gente vê vários termos, né? Vários textos sobre isso na palavra. Ele foi pronto, né? Com coragem, enfrentou ali aquilo que a gente não poderia enfrentar, e ele quis também, ele foi voluntário, né? Ele se entregou por nós de maneira voluntária, né? E ele comprou para nós, né? Nos comprou com preço de sangue, né? Para o Pai. E então, enfim, mais uma aplicação aqui que a gente pode ver. E também, né? A questão lá do tema conhecer as suas ovelhas, ele nos conhece, né? Ele também é o nosso dono, né? Nós somos dele, né? E somos herança dele. Enfim, também na parte da ovelha, né, a gente falou sobre os produtos da ovelha, né, que na verdade é uma das responsabilidades da ovelha, que é servir ao pastor. O pastor, ele dá a melhor condição para a ovelha servi-lo, mas a ovelha também precisa ser diligente ali em servir, em produzir para o pastor, né? E a gente falou 3 vezes sobre seguir o pastor, que também é uma responsabilidade da ovelha. A gente falou que elas foram criadas para seguir ao pastor, mas, né, elas acabam seguindo outras coisas, porque elas, se a gente não estiver seguindo ao Senhor Jesus, estaremos seguindo outra coisa, né? Seja uma pessoa, seja qualquer outra coisa, né? Ídolos, o nosso próprio coração, como a gente trabalhou, né? E também a responsabilidade da ovelha, para que ela siga ao pastor, é não se desgarrar do pastor, né? Ela confiar que o pastor tem o melhor para ela e ela deve seguir ao pastor, não deve se preocupar com a provisão para ela, só deve preocupar com a parte dela ali, que é produzir para o pastor, que é aquele que dá também toda a condição, né? Assim como o Senhor Jesus também nos deu toda a condição de servirmos a ele, porque ele não nos deixou
sozinhos para servi-lo, mas sim nos deu o Espírito Santo dele, né? Que é aquele que produz o fruto do Espírito em nós e é aquele que nos dá também dons para o ministério, né? Para servir. E ouvir a voz do pastor, né? Também é parte de seguir ao pastor. E aqui uma aplicação aqui de produtos da ovelha, né? De servir a ele, em Efésios 2:10, né? Depois daquele texto bem conhecido, fala assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, assim, o Senhor Jesus, ele também como nosso pastor, e o Pai também como nosso pastor ali, ele preparou, né, boas obras para caminharmos nelas. Então, para servirmos com boas obras, né? A boa obra, ela não é critério de salvação, mas ela é resultado de salvação, né? Efeito de salvação. Elas validam ali, né? Quando a gente vê que estamos servindo ao Senhor, estamos produzindo muitos frutos, né? Para que a glória, né? Para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Nós estamos evidenciando ali a salvação que ocorreu em nós, né? Enfim, esse assunto aí, claro que, enfim, é mais né, simplesmente boas obras, né? Enfim, precisa ser algo feito pelo Senhor, e não da nossa cabeça, para nós mesmos, para nos gloriarmos, né? Enfim. Mas, então, essa questão da aplicação dos produtos da ovelha. Agora, sobre não se desgarrar, né? Uma aplicação aqui seria João 6, 66 a 68, a primeira multiplicação dos pães, né? No relato de João, a gente vê o Senhor Jesus ele falando ali com figuras que o povo teve dificuldade de digerir, né? Falando sobre comer carne, né? Beber sangue. E então, depois disso, o que acontece? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu, né? Tu tens as palavras da vida eterna, né? Então, o Senhor Jesus é aquele que nos dá o bom pasto, né? Que é a palavra da vida eterna. Ele é a própria verdade e tudo que ele nos fala é verdade. A palavra dele, né, também gera vida em nós. E o Pedro ali estava reconhecendo e falando para onde, né? Para quem iremos nós? Ou seja, quem que nós vamos seguir, né? Que outro pastor nós vamos seguir, senão o Senhor? Porque só tu, né, tem as palavras da vida eterna. E ele vai e faz o reconhecimento ali, né, que foi revelado pelo Pai ali, né, que ele é o Cristo, né? Nós temos conhecido e sabemos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Então, essa questão de não se desgarrar, né? Quando nós confiamos, quando nós conhecemos, quando nós estamos realmente atentos ao nosso pastor, né? A gente não vai querer se desgarrar, porque a gente vai confiar que ele tem o melhor para nós. Então, mesmo que demore, mesmo que a gente esteja ansioso, mesmo que a gente não esteja vendo, ele sabe, temos que confiar que ele sabe e ele nos levará para o lugar correto, né, o bom pasto, ele nos dará e proverá tudo o que precisamos, e nós não devemos nos desgarrar dele, né? Fora dele só tem morte, então essa aplicação aí. Agora, uma outra aplicação aqui sobre ouvir a voz do pastor num local que talvez a gente não esteja acostumado a ver essa questão da voz, porque aqui a gente está falando da cena que é o cego, nascido cego, né, que foi curado pelo Senhor Jesus, no cego de nascença, e aí aqui ele foi interrogado lá pelos judeus, né, pelas autoridades judeus. E aí, aqui em João 9, 34 até 38, começando pela parte final do versículo, fala assim, e os judeus, né, o expulsaram, né, o homem que fora cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Eu não lembro se foi no dia que o irmão Aguirre compartilhou, mas uma vez que eu estava lendo esse texto, me veio essa figura ouvir a voz do pastor, né? O cego tinha primeiro
ouvido Jesus, né? Antes de curar, não tinha visto, né? Mas depois que ele foi curado, ele encontra Jesus nesse momento aqui, no templo, já interrogado no templo, na sinagoga, acho que na sinagoga, interrogado lá pelos judeus, né? Ele tinha professado ali que era algo que nunca ninguém tinha visto, né? Que era alguém curar a um cego de nascença. A gente sabe que essa figura, esse sinal, esse milagre, esse sinal era um sinal específico para o Messias, né? A gente vê alguns milagres que o Senhor Jesus fez, alguns feitos de maneira semelhante por profetas no Antigo Testamento, mas a cura de cegos de nascença foi reservado para o Messias, né? Então, e nesse momento, a gente não se atenta muitas vezes, mas é um ato contínuo com João 10, que fala, logo depois disso aí, os fariseus vão questionar Jesus, Jesus começa um discurso que, no meio do caminho, a gente pega o discurso em João 10, né? Mas o discurso começou 2 versículos antes, 3 versículos antes, ali em João 9. Então, essa questão do pastor, da figura da ovelha, né? Ali está em background ali, né? E eu achei muito relevante isso, né? Por quê? Porque não é simplesmente ouvir a voz do pastor, você reconhecer, este é o meu pastor, é essa voz que eu vou aqui me atentar, vou virar as minhas orelhas lá de ovelha, né? As ovelhas, elas tinham essa capacidade de movimentar as orelhas, tem, né? E vou sintonizar aqui a voz do meu pastor Jesus, e eu vou seguir a ele, independente de quão alto gritem as vozes do mundo que seguem a outros pastores, né? Nós seguimos ao nosso pastor Jesus, nós precisamos sintonizar a voz dele e segui-lo, obedecê-lo. Não é simplesmente ouvir, é reconhecer e ir após, né? Seguir aquela voz. Então, essa questão da ouvir a voz do pastor. E é isso, pessoal, assim, essa parte, né, foi só mesmo para a gente não perder ali essa interpretação, mas o meu desejo é que os irmãos estejam sempre meditando, né, nessa forma, aplicando em nossa vida, porque isso é algo que a gente vai fazer o resto da vida, né, e na eternidade também, vamos seguir o nosso Senhor Jesus. Mas a intenção é que a gente trabalhe nesta e nas próximas ministrações essa visão que não vai ser uma aplicação nossa como nós ali, como ovelha do Senhor Jesus, né? Então, agora que só uma rápida introdução para a gente seguir nessa virada de outra interpretação aí, que a gente vai começar agora. Então, os Salmos como profecia, né? É interessante a gente notar que Davi, ele sabia, né? Não sei o quanto, desde quando, mas ele, em algum momento, ele soube, né, que Deus o utilizava como profeta, né? Então, além dele ter ali o ofício dele de rei, né, em Israel, ele também foi utilizado como profeta, né, o rei Davi. Tem esse texto aqui de 2 Samuel 23, do 1 ao 3, fala assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Ou seja, né, tá só repetindo aqui, né? Quem está falando, ele já começou aqui a fala dele, está falando que ele está falando, né, o Davi. E ele começa a falar: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E ele continua ali aquela fala, né, e continua esse relato das últimas palavras de Davi. Mas aqui nos mostra que Davi, em algum momento, ele soube, né, que Deus estava usando a boca dele para profetizar. Então, os Salmos, a gente também pode ter um entendimento dele como um livro de profecias, né? E alguns autores falam, né, que os judeus da época do Segundo Templo, eles liam os Salmos com uma interpretação profética e escatológica, né? Os judeus de Qumran, né, que é o local onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, né, tinha provavelmente os essênios, né, ali aquelas comunidades ali que viviam nos desertos, eles também liam, pelo menos, né, os Salmos de Davi como textos proféticos, né? Tem um autor aqui um livro que eu consultei também, ele menciona isso. E também a própria questão da organização
quem tiver interesse, posso depois passar certinho a referência. A própria questão da organização dos livros de Salmos, se a gente for observar, os Salmos não estão em ordem cronológica da vida de Davi, ali, os Salmos que Davi é autor, né? Eles estão organizados de alguma forma, né? Então, o Espírito Santo, de alguma forma, conduziu até a organização, a sequência ali dos Salmos. E aí tem autores, inclusive, falam que, mesmo que alguns Salmos não sejam proféticos ali, ou messiânicos de alguma forma, em si, isoladamente, no contexto que eles estão inseridos, eles têm ele tem algum significado profético escatológico. Bom, mas aí a gente pegando o próprio Senhor Jesus para poder evidenciar isso, né? Lá em Lucas 24, 44 a 45, né? Depois que ele se revela aos discípulos que estavam subindo lá para Emaús, né? E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, aqui a gente tem, né, aquela menção, que é uma das duas menções do Antigo Testamento, né, que aqui falando a lei, os profetas e os salmos, tem hora que só fala a lei e os profetas, né? Mas o Senhor Jesus está falando o seguinte: estava escrito de mim. Nesses, né, no Antigo Testamento, ele menciona aqui os salmos. Então, os salmos, pela própria boca do Senhor Jesus, contêm textos proféticos que falavam sobre o Messias que chegaria, né? Então, aqui a gente tem essa dica aqui. E aqui ele abriu o entendimento para eles compreenderem as Escrituras, né? E o próprio Senhor Jesus cita também Davi como um profeta. Lá em Marcos, capítulo 12, versículos 35 até 37, fala assim: e falando Jesus, dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Então, aqui o Senhor Jesus falando, né, que Davi certa vez falou pelo Espírito Santo, e aqui ele cita um texto, né, de um salmo, que, se não me engano, acho que é o próprio Salmo 16. Então, o próprio Senhor Jesus também falando Davi como um profeta. E os próprios apóstolos também consideravam Davi como um profeta. Então, a gente vê que naquela época, provavelmente, isso era o entendimento, né, que tinha ali na época pelos judeus, que Davi profetizou, né, e o livro de Salmos estavam ali contendo profecias dele, né. Aqui a leitura do Salmo 16, do versículo 8 ao 11, né, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha direita, a minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, primeiro esse texto do Salmo 16, né, como a gente encontra lá na Bíblia, e aqui a citação dele é Pedro, né, falando em Atos dos Apóstolos 2, 25 a 31, logo depois, né, do Pentecostes, né? Porque dele, do Senhor Jesus, né, disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, né, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Aqui é a citação do texto que a gente acabou de ler também. E ele continua aqui o raciocínio dele. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ou seja, está falando o seguinte, ó, e esse texto aqui não pode estar falando dele mesmo, literalmente, né? Por quê? Porque ele morreu, foi sepultado, mas a sepultura dele
está até hoje lá, né? Sendo, pois, Davi profeta, né? Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Ou seja, está falando o seguinte, pessoal, Salmo 16, versículos 8 a 11, está falando de Jesus, porque Davi morreu, foi sepultado, continua morto lá, sepultado, né? Mas, então, ele era profeta, né? E ele estava antevendo a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus, e falou esse salmo sobre a ressurreição de Jesus, que o Senhor Jesus foi ressuscitado, foi retirado da sepultura, né? Não ficou ali. Então, o cumprimento, né, profético desse salmo é a ressurreição de Jesus. Então, esse é o entendimento ali do próprio Pedro, ali dos apóstolos, né, naquela época, né, e falando aqui cheio do Espírito Santo, né? Então, essa questão dos salmos como profecias, né? E aí a gente escuta um termo, que é um termo que é salmo messiânico, né? Salmo messiânico. Se a gente pensar aqui agora, pensando nessa questão da profecia, né? A gente pensando nas profecias sobre o Messias, né? A gente tem aqui alguns exemplos de salmos que tradicionalmente se reconhece como sendo um salmo messiânico. Salmo 2, né? Que ele pede-me e te darei as nações por herança, né? E etc. Né? Todo ele ali, a gente vê ali, tem algo sobre o Messias ali, a gente, né, percebe ali uma questão ainda que ainda não aconteceu, né, que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus, né, na volta dele agora. Salmo 16, que o próprio Pedro ele elucidou para a gente, Salmo 22, Salmo 45, Salmo 110, né, são tipicamente considerados aí pela maioria das pessoas como salmo que tratam do Messias, né? Um exemplo aqui do Salmo 22, que já está cumprido, né? Salmo 22, os 7 ao 8, fala assim, né, no Salmo, todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Ou seja, as pessoas aqui, ó, que estão vendo, zombam do Senhor Jesus e meneiam a cabeça e falam, confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. E a gente vê o cumprimento disso, registrado aqui pelo Mateus, né, Mateus 27, 41 a 43, fala assim, e da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas, os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus, né? Então, aqui a gente tem o cumprimento, né, ipsis literis aqui, né, literal, desse salmo, que era um salmo que falava ali do sofrimento do Messias ali, nesse trecho, e o salmo, ele é bem longo, a gente vê, à medida que vai lendo ali, várias coisas que já se cumpriram na primeira vinda do Senhor Jesus, né? Tem até um versículo ali que, maldosamente, os judeus traduzem por outra palavra que não traspassado, né? Falou aquele que o traspassaram. Por quê? O Senhor Jesus cumpre tanto as profecias do Antigo Testamento que os judeus precisam, às vezes, dar um jeitinho de tentar adulterar ali para poder as pessoas não perceberem de tão literal que é o cumprimento ali também do Salmo 22, né? Depois os irmãos podem ler. Então, só para a gente ter aqui um exemplo de um salmo messiânico, né? Então, basicamente, assim, o salmo messiânico é um salmo, né, em que Davi está falando ali como se fosse o Messias, né? Ele fica com a voz do Messias ali naquele momento, né? Inspirado pelo Espírito Santo e falando ali como se fosse o Messias. Então, são salmos, são reconhecidos como proféticos, né? E que têm um cumprimento profético de longo prazo na vida do Messias esperado. Vinda, né? Os dois. Então, assim, como a profecia, a gente sabe daquela ilustração assim de que nós temos um cumprimento tipicamente imediato, né, que a gente vê ao longo da história de Israel imediato, e a gente tem um cumprimento a longo prazo, né, aqueles dois montes ali, né, que são vistos ali pelo profeta, que enxerga tudo, ele enxerga aqui, enxerga lá, né? Então os autores, né, os irmãos, eles falam, alguns falam que ele simplesmente só tem esse cumprimento messiânico,
mas já outros já falam que eles têm também um cumprimento, às vezes, na própria vida de Davi, de alguma forma, e depois ali, no máximo, ali a longo prazo, na vida do Senhor Jesus, né? Seja na primeira vinda ou agora na volta. Então, basicamente é isso, esse termo salmos messiânicos, né? E aí, o irmão que eu estava lendo esse material, irmão Green, depois eu passo a referência para quem quiser, ele fala o seguinte, que ele entende que assim, os salmos todos, seja no micro ali, né, um salmo em si, ou aquele salmo inserido no contexto do livro de Salmos, ele tem ali uma aplicação profética, escatológica, né, na história de Israel, inclusive, né, o que inclui a volta do Senhor Jesus, né, ele tem um cumprimento, ele tem uma profecia ali, não necessariamente somente esses salmos messiânicos seriam proféticos, mas os salmos como um todo, né, pelo menos ali os salmos de Davi seriam proféticos, até na forma como eles se inserem na ordem dos salmos, dentro do livro de Salmos. Então, a nossa jornada que agora se inicia é a gente tentar enxergar esse Salmo 23 como sendo uma profecia sobre o Senhor Jesus, né? Como sendo um salmo messiânico. E aí a minha ideia é pincelar ali algumas coisas para a gente poder pegar isso e trabalhar. E a gente vai precisar, claro, dos contextos que a gente foi vindo até agora, né? E então o salmo messiânico é basicamente Davi falando como o Messias, né? Então a gente teria aqui a figura, né, dos crachás aqui. Então nesse caso, né, a gente ali o escrito ali por Davi é Deus, né, como pastor e ele como ovelha. E aqui a gente não teria Jesus como nosso pastor e nós cristãos como ovelha, mas sim o próprio Senhor Jesus como a ovelha e Deus Pai como pastor, né? Por que isso é messiânico e o outro que a gente tipicamente vê não é, né? Porque é no sentido de uma profecia, né? De algo que se cumpriria ali na história. Então, a gente, como a ovelha de Jesus, o pastor, é algo para a nossa aplicação agora, né? Mas a gente pode ter esse entendimento, né? Que não é um entendimento comum, mas é algo que o Senhor tem me instigado e já há algum tempo, e eu, por isso, comecei toda essa jornada de estudo e trazendo com os irmãos, né? E a gente tem ganhado bastante, de o Senhor, Deus Pai como pastor e Jesus como a ovelha. Aí, só para a gente pincelar mais um pouco, eu não sei como é que o meu tempo está, dá para fazer em 15 minutos, acho que está ok. Então, a gente, começando aqui por Salmo de Davi, né, é interessante a gente estudar um pouco sobre isso, apesar que isso às vezes fica só em letra pequena na nossa Bíblia, né? Uma coisa óbvia da gente transpor aqui, né, como Davi, como uma figura ali do Messias, nos lembrando que o Messias ele viria da linhagem de Davi, né? A gente tem a profecia lá em Samuel, né, mas eu trouxe aqui um texto de Jeremias 23, que também fala um pouco da figura de pastor e ovelhas, os irmãos podem olhar, não tive tempo de trazer ele, mas do 5 ao 6 fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Né? Então, claro, aqui fala do Senhor Jesus, né? E isso é a parte fácil ali, né? De que o Senhor Jesus viria na linhagem de Davi. Então, essa associação de Davi com o Senhor Jesus, né, fica fácil nesse sentido. Mas também o próprio Davi é utilizado nas Escrituras também como um tipo, né, do Senhor Jesus, né? Uma figura ali que apontava para o Senhor Jesus. Tanto que aqui depois, né, enfim, começando aqui antes dele iniciar o reinado dele, 1 Samuel 13, 14, quando Samuel está falando com Saul, né? Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? E Davi foi um homem que pecou, quanto mais o Senhor Jesus, né? Que não pecou, ele é um homem segundo o coração de Deus, e ele é a nossa cabeça, ele é o nosso líder, né?
é o nosso pastor, pastor sobre o povo dele. E então, assim, essa figura aqui de Davi a gente consegue transpor para o Senhor Jesus aqui. Mas o que eu queria falar era esse texto aqui de Ezequiel, né? Lembrando que Ezequiel, quando a gente estudou, até enfatizei isso, mencionei isso, aliás, que Ezequiel foi muito depois de Davi, né? Ezequiel que já é no exílio da Babilônia, né? Então já tem os tataranetos, né? De Davi, assim, tem sei lá, 400 anos mais ou menos, entre o início do reinado de Davi e o exílio da Babilônia, né? Ezequiel 34, 23 a 24, nessa profecia ele fala assim, o Senhor falando assim, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Aqui claramente não é Davi, claramente aqui é o Messias, é o Senhor Jesus, né? Mas é muito interessante a gente ver essa equivalência ali nessa profecia, né? Que o Senhor Jesus usa, o Deus Pai utilizando aqui, né? A figura de Davi para apontar para o Messias, né? Então é interessante essa conexão, a gente consegue fazer também nesse texto. E, no próprio Ezequiel, 3 capítulos depois, Ezequiel 34, 24 a 25, fala assim, e o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram os vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então, aqui, mais uma vez, né, a gente fazendo essa associação. Salmo de Davi, então, Salmo do Messias, né, Salmo do Senhor Jesus. A gente consegue fazer essa associação aqui também. E uma outra associação muito interessante da gente fazer, para a gente finalizar hoje, é o significado do nome de Davi. Davi significa amado, amado, né? Essa palavra, né, do Strong, lá, o 1732, ela só se diferencia na acentuação, né, que foi acrescentada, ela é procedente do mesmo que 1730, que é a mesma palavra no hebraico, essas mesmas consoantes, né, que é amado, ou tio, ou amor, né? É tio porque é o irmão do pai, né? Então essa aplicação, mas é a mesma palavra, amado, ela é traduzida também por tio em alguns textos. Então, Davi significa amado. Quando a gente pensa no nosso Senhor Jesus, como Davi, não tem como não pensar no nosso Senhor Jesus como o amado do Pai, né? Então, a gente tem aqui o Mateus 3,17, eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Marcos 1,11 também, né? Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas 3,22, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, Salmo de Davi, Salmo do amado, né? Salmo do amado. Então, a gente meditar sobre isso aí, para a gente continuar nas próximas ministrações. E só para finalizar aqui, o Senhor é o meu pastor nessa figura aqui, né? Pensando em Jesus como Davi ali. João 10, 14, 15, tem um tesouro ali que eu achei né, lendo esse texto aí, que eu falei, gente, olha como está aqui, né? Jesus como ovelha, o Pai como pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Até aí tudo bem, né? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Olha só que interessante aqui, ó. Jesus é o bom pastor, pastor Jesus. Ele conhece as ovelhas dele, que somos nós, né? Assim, ou seja, da mesma forma que equivalência, né? Equação lá, igual, o Pai, Deus Pai, como pastor, conhece a mim, Jesus, como ovelha. Também eu, como ovelha de Jesus, conheço o Pai, pastor. Olha que texto, né? Que nos traz essa figura também, né? Que a gente pode transpor ali como o Senhor Jesus, como ovelha do pastor, o Pai. Era isso, irmãos, que queria trazer para os irmãos, que o Senhor possa nos dar graça de sempre enxergá-lo mais nas Escrituras, né? E conto com as orações dos irmãos para a gente continuar nesse estudo, e que o Senhor possa completar pelo Espírito Santo mesmo aquilo que faltou aí. Em nome de Jesus.